das 1.700 congregações, 1.700 templos da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Tinham sido fechados. Ele disse, e esta é a razão por que eu estou aqui. Ou seja, ele estava buscando o quê? Buscando direção de algo, ainda que não soubesse, que correspondesse a isto aqui. Igreja da palavra e do poder. Ou seja, onde a identidade de Jesus viria de chegar, de estar, fluindo como identidade das pessoas e identidade corporativa. E o que ocorre com a igreja brasileira hoje, com os crentes do Brasil, é mais ou menos o que está escrito aí nesse parágrafo. E então, de fato, em 10 anos, 15 anos, segundo o Martin Scott, se continuar como está, estaremos como a Europa. E o caso dos Estados Unidos ainda tem tesouros preciosíssimos. Quando esse tesouro que ainda está lá passar, se Jesus demorar uns 20 anos, o tesouro da igreja, do corpo de Cristo, hoje no mundo, que está nos Estados Unidos, e é de lá ainda que flui o que há de melhor da parte do Senhor. Ainda é de lá. Eu não sei explicar como isto ocorre, por quê, mas eu sei que é por várias razões. E caso alguém tenha outro entendimento, o que eu entendo, o entendimento que eu tenho a esse respeito é parte de convívio, observação e de experiência concreta. Eu sei que nos Estados Unidos é aonde ainda tem o que há de melhor. Não são proporcionalmente muitos, mas é dessa fonte que gera ainda o que Deus tem feito ao redor do mundo. Eu não tenho muita simpatia, nenhuma necessidade para os Estados Unidos. Só iria os Estados Unidos se houvesse alguma necessidade muito forte. E caso agora o tio Obama me deixasse entrar, né? Porque felizmente em 2004 o tio Bush não me deixou entrar, né, para um congresso que eu iria participar lá. E não reclamo nada de jeito nenhum de não ter me deixado entrar para aquele encontro. Eu gostaria realmente de ter ido lá, exatamente para um congresso de 3 dias que haveria, coordenado pelo Haroldo Maldonado, porque estaria com um grupo que representava naquele momento o topo do que estava acontecendo. Eu gostaria de ver de perto o que se ouve a respeito deles. Alguns eu já estive com eles, mas eu gostaria de estar com outros. Era para isso. E certamente nós sempre aprendemos e recebemos muito, mesmo quando estamos aprendendo aquilo que é equivocado, para que nós não caiamos nos mesmos equívocos. Então, vale a pena estar para aprender acerca do que não fazer e direções para as quais não se deve ir. Então, isto tudo é importante. Eu não considero perda de tempo e nem perda de investimento, nada que se possa realizar, participar, que diz de ser em função do Reino de Deus. Porque a gente vai aprender aquilo que é comida e vai aprender aquilo que a gente tem que ter cuidado para não cair nas mesmas armadilhas, né? Mas vamos lá, vamos acabar ali o nosso parágrafo. A realidade íntima e funcional do que se chama ou é chamado de igreja hoje, com poucas raras exceções, é de cristão evangélico como cultura e herança familiar, e não como identidade com Jesus e de Jesus. São, portanto, pessoas sem regeneração, sem novo nascimento, etc. E quase tudo que se chama louvor, adoração, culto, é uma conduta e prática de entretenimento cristianizado em função das pessoas, dos indivíduos, e não relação, oferta, comunhão com Deus e celebração de Jesus Cristo como sacrifícios espirituais aceitáveis ou agradáveis a Deus por Jesus Cristo, 1 Pedro 2, de 1 a 10, e como os adoradores que o Pai procura.
João 4, e reino de sacerdotes para Deus. Ou seja, é entretenimento e não. E seria bom grifar esse e não. O que a Bíblia diz que deveria ser a nossa relação com Deus. Em congregações das mais bem ordenadas, as lideranças maduras até. É chocante ver isto. Gente séria, quando você entra na dimensão do que chama de culto e de cânticos, a própria palavra louvor hoje tornou-se substituto da palavra cântico. As pessoas dizem, eu fui cantando o hino tal, elas dizem, eu fui louvando. É como sinônimo de cantar. Ora, louvar não é sinônimo de cantar, mas no vocabulário comum de gente séria, amados, gente sintonizada com o Senhor. Você encontra pessoas que foram levadas para esta dimensão de diluição do discernimento do que é louvor. Então elas dizem, eu vou ligar o som e vou ouvir o louvor. Você vai ouvir louvor? Louvor não se ouve, louvor é algo que se oferece ao Senhor. Vou cantar o louvor. Pode ser que nesse caso venha acontecer, mas a pessoa está cantando e ela agora usa isso como sinônimo de louvor. Eu fui andando e fui louvando com o cântico tal, ou cântico tal. Alguns sabem o que estão dizendo, mas a maioria usa agora como sinônimo de cantar. E cantar em si mesmo não tem nada a ver com louvor ao Senhor. Mas você acompanha congregações com liderança séria, comprometida, lúcida. Então vamos cantar. Os cânticos são para quê? O culto é em função de quem? Eu vejo isso desde que eu era assim, pequenino. Quando na igreja se dizia que tinha o culto doutrinário, que era o culto para os crentes, e o culto evangelístico para as pessoas não crentes. Ou seja, o culto era para as pessoas. Quando, como igreja, nós realizamos, entre aspas, culto para as pessoas, no mínimo a imaturidade se manifesta aí, mas mais do que isto, falta de discernimento. Culto para as pessoas. Vamos realizar um culto para aquelas pessoas. Talvez queremos falar aquelas pessoas. Então vamos convidá-las. Tudo é direcionado para ela. Tudo é direcionado para as pessoas. Então não tem nada a ver com culto, adoração, Senhor, isto. Isso quando eu era ainda assim, pequenino, né? Imagina agora que eu já cresci um pouquinho mais, quantos anos já tem isto? Como quando apareceu o desbloqueio, a explosão do louvor. A partir dos anos 70. E aí, mudanças, formas de cantar e tudo, e muitas mudanças preciosas que aconteceram. Agora, o que é o culto ao Senhor? Para que nós nos ajuntamos? E o que é feito é em função das pessoas, de agradar as pessoas, de tocar as pessoas, de atrair as pessoas, etc, etc. É incrível, eu não quero usar a palavra, mas gera um mal-estar e dor, não quero usar o termo, que é muito, muito triste e doloroso. Ou seja, em vez de ser isto, é aquilo. Esta é a realidade. Íntima, no interior das pessoas e funcional a igreja. Agora o último parágrafo. Aí fica mais doloroso ainda. A gente poderia preferir ignorar isto. Somos indiferentes, mas seríamos estúpidos se usássemos ignorar a realidade para nos enganarmos a nós mesmos, criando fantasias e ilusões,
achando que está tudo bem. E daqui a pouco, então vamos ser surpreendidos com o que Jesus vai nos dizer. Nunca